Brasília ao vivo, ministro da Fazenda Fernando Haddad diz que meta de inflação não estará na pauta da reunião de amanhã do Conselho Monetário Nacional. De volta por aqui conosco, Bruno Pinheiro. Escuta, Bruno, o presidente do BC, o Roberto Campos Neto, deve participar também desse encontro de amanhã. O que já se sabe, Bruno? Justamente, Adriana, ele é muito importante nessa composição do Conselho, ao lado de Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e também de Simone Tebet, que é a atual ministra do Planejamento. Então, esse alinhamento de ideias, na verdade, esse encontro vai acontecer, ainda não aconteceu este ano, após a chegada do novo governo Lula. Existe uma expectativa que ronda essa reunião, esse encontro, e aí justamente essa fala de Fernando Haddad sobre o que será discutido ou não, estabelecer as metas, que é importante essa discussão até junho, ou seja, essa reta final para colocar em discussão sobre o ano que vem, 2024. A gente vê essa entrevista recente ontem, uma entrevista do atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também em um evento. Ele acabou colocando um sinal, interesse de um diálogo com Luiz Inácio Lula da Silva, mas aparentemente Lula não quer realmente esse encontro com Roberto Campos Neto. É um sinal de guerra muito claro com quem a gente conversa no Congresso Nacional, uma insistência ainda em ouvir o Roberto Campos Neto lá na Câmara dos Deputados. Aparentemente, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco não estão interessados em realizar esse convite ou essa convocação. Roberto Campos Neto já disse que está à disposição em ir explicar realmente e está longe de renunciar. E, de fato, não há nenhum interesse em renunciar, ele vai ficar até 2024, mas é importante esse alinhamento de ideias, inclusive elogiando Fernando Haddad. Haddad também aconselhando Lula que seria importante reduzir essas ofensivas ao Banco Central. A gente continua acompanhando alguns nomes aqui, Adriana, rapidamente chegaram a me informar, a me confessar que esse tipo de comportamento de Lula atacando diretamente Roberto Campos Neto está quase um evento estudantil. Esse tipo de ação, porque de fato é uma imaturidade ficar atacando diretamente Roberto Campos Neto ou sobre essa inflação dos últimos anos. A gente ainda vai tratar desse assunto aqui no Jornal da Manhã. Agora na Câmara dos Deputados, Bruno Pinheiro, a agenda econômica vai ganhando força também com a reforma tributária. Qual a expectativa para isso, Bruno? Justamente também sobre a desoneração da folha, que atinge hoje cerca de 17 setores. E aí, com quem eu conversei no almoço ontem, são imagens de um almoço aqui na capital federal, com vários representantes, empreendedores, vários senadores e deputados que estiveram nesse almoço, que essa desoneração ajuda de forma geral a quem está gerando o emprego de fato. E não tem como colocar a taxa, responsabilizar quem de fato está gerando renda, gerando oportunidades. Com quem eu conversei, o deputado Joaquim Passarinho chegou a conversar com a Jovem Pan sobre esse olhar da agenda econômica do governo lá na Câmara dos Deputados. Ele acredita que não vai ser colocada em discussão de uma só vez, que várias etapas serão realizadas. Vamos ouvir o que disse o deputado Joaquim Passarinho. Nós não estamos propondo a criação de novo imposto, nós estamos propondo a desoneração da folha de pagamento, que atinge a todos, a todos. Os ministros têm falado sobre a volta, desfazer a nossa reforma trabalhista, fala em voltar ao imposto sindical único, enfim, isso vocês estão ouvindo falar, não sou nós que estou falando. Então nós temos que entender isso, saber como pensa o governo, mas nós temos que entender que as leis são feitas no parlamento. Quem propôs a reforma trabalhista? Michel Temer, MDB. De onde é a Simone Tebet? De onde o MDB está? Na base do governo. Você acha que, por acaso, eu vou achar que o MDB agora vai ser contra a reforma trabalhista que ele propôs? Olha, ainda tem uma defesa do imposto digital, Adriana. É uma discussão muito ampla, econômica, que será necessário, de fato, um diálogo com o ministro da Fazenda, com aliados do governo lá na Câmara dos Deputados. Essa discussão que é aguardada logo após o feriado do Carnaval, lá por volta de 28 de fevereiro, e contando com o apoio da ministra do Planejamento, Simone Tebet, que é do MDB, ligada a essa reforma que iniciou lá no governo
de Michel Temer. A gente continua acompanhando como isso vai acontecer, essa agenda econômica que tem sido super aquecida nas últimas semanas aqui na capital federal. Adriana? Claro, a gente segue acompanhando sim. Valeu, Bruno Pinheiro. Você já volta. Fábio Piperno, eu falei tributária há pouco, mas trata-se da reforma trabalhista. Deve ser prioridade agora, então, entre deputados na Câmara, essa discussão com relação à desoneração da folha. Isso é importante para o país. E também, né, o assunto em economia realmente em alta. Essa guerra, talvez seja uma palavra exagerada, mas aonde vai parar esse embate entre Roberto Campos Neto e Lula? O presidente do BC tentando pôr panos quentes, mas o presidente do país parece não estar querendo e insatisfeito mesmo com essa política de metas de inflação, taxa de juros do Banco, Piperno. Adriana, são muitos temas. Eu acho que essa reunião do Conselho Monetário Nacional ela é extremamente importante, até porque a composição desse conselho inclui o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e também o presidente do BC. E esse Conselho Monetário Nacional é quem tem, por exemplo, poder para eventualmente mexer em metas de inflação. E isso não vai ser feito. Não vai ser feito porque não interessa a ninguém mexer nisso agora. Né? A gente pode discutir se a meta é muito ambiciosa. Nos últimos anos, o Brasil não cumpriu as metas que haviam sido estipuladas. E eu acho que provavelmente isso vai acontecer de novo. Agora, caso alguém resolva alterar isso agora, no momento em que o BC foi atacado pelo presidente Lula, é evidente que mexeria com todas as expectativas do mercado e as consequências seriam as piores possíveis. Então não vai acontecer isso. Fez muito bem o presidente do BC, por exemplo, em praticamente propor um armistício, elogiar muito o Haddad, as políticas fiscais do governo, enfim. Agora, a gente tem que olhar para o outro lado também. Do ponto de vista estético, o presidente Lula fez esse tipo de questionamento da pior forma possível. Ele, de peito aberto, com uma linguagem, eu diria, bastante rude, ele ataca a principal autoridade econômica, monetária do país. Não deveria ter feito assim. Agora, é oportuno, sim, se discutir os pontos que ele traz exatamente para debate. E aí, a questão é muito simples. O que justifica o Brasil historicamente, pelo menos, e isso já vem do governo Lula, inclusive, primeiro, há mais de 20 anos, desde o tempo lá de FHC, o Brasil ter as maiores taxas de juros reais do mundo. Eu, anteontem, e é bom que a gente busque isso, vi, por exemplo, uma entrevista do André Lara Rezende, um dos pais do Plano Real, né? Tem um belo histórico de serviços prestados à economia do país, e ele também critica isso. O economista André Perfeito, que a gente ouve sempre. Então, isso tem que ser debatido. Por que esses juros são tão salgados? Desde quando há essa espécie de infalibilidade papal do Banco Central? Quer dizer, o Banco Central do Brasil não pode ser questionado em momento algum. Agora, repito, da forma como o presidente Lula fez, sem dúvida nenhuma, traz toda essa insegurança e todos esses questionamentos, porque esteticamente ele foi mal. Eu acho que é mais do que uma questão de estética, é uma questão de visão do mundo, é uma questão de objetivo. Esse governo não tem poupado declarações que apavoram o mercado, né? A gente já ouviu assim, inúmeras delas, que vieram de várias pessoas do governo. Esse governo, inclusive, não tem se poupado de dizer coisas ruins sobre o Brasil lá fora. Então, se a intenção é apavorar os investidores, ocasionar fuga de pessoas no Brasil, o governo está perseguindo a estratégia certa mesmo, é isso mesmo. A postura do Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, é a postura de um estadista, de um cavalheiro, né? Ele está tentando abafar esse incêndio aí, que não existe, inexistente, e propondo um diálogo em termos civilizados, inclusive se propondo a explicar a razão dos juros altos. Ele não deveria precisar fazer isso, porque, por exemplo, no primeiro mandato do PT, logo no início, os juros estavam em 24% ao mês. Tá? Então, essa história de dizer que Selic de 13,75% é muito alta é para quem tem memória fraca, porque o país já teve taxa de juros
quase o dobro disso, né? A explicação da taxa de juros alta é a necessidade de controlar a inflação. No ano passado, o Brasil teve inflação menor do que os Estados Unidos e a Europa. Para o trabalhador, para aquele trabalhador simples, humilde, que ganha um saláriozinho no final do mês e não tem condição nem de fazer investimento nenhum, mal consegue pagar as contas, o maior inimigo dele não é juros altos, o maior inimigo dele é a inflação. Só que a inflação é uma coisa invisível, corrói o salário, corrói a poupança. Você só percebe quando vai no final do mês no mercado e o que você conseguir encher um carrinho, agora só dá para encher meio carrinho. Então, é disso que a gente tem que se livrar. Esse tipo de inflação nunca mais pode voltar ao Brasil.